país continental como esse, com a população mais expressiva do planeta em diversidade, inventou no futebol uma técnica, inventou no boxe outra técnica, inventou para o UFC outra técnica, mas na academia essas pessoas não têm acesso, não conseguem estudar. Então a cultura é que educa. Por exemplo, a cultura do Lodum, em 36 anos, libertou muita gente dessa opressão. Muita gente foi fazer faculdade, muita gente foi morar no exterior, muita gente tornou-se empreendedores, muita gente tornou-se músico de renome, e ao mesmo tempo essa cultura transformou uma população de uma área da cidade tímida, com medo, receosa, em uma população que anda de cabeça erguida. Temos uma sofisticação e uma forma até de articular, de pensar e de conviver que está muito aquém do que está nas literaturas e no comportamento didático. A comunicação da tradição africana, que é uma comunicação da participação, praticamente exige a presença do outro. Forma uma tatilidade no sentido de todos os sentidos participam da comunicação, tudo fala, tudo diz, tudo simboliza. Na literatura, Carolina Maria de Jesus foi fonte de inspiração para brasileiros e principalmente brasileiras. Lançado em 1960, o seu diário chamado Quarto de Despejo virou best-seller. Obstinada, a hoje considerada uma das mais importantes escritoras negras do país, sustentava a família com a venda de lixo reciclável e ensinava aos filhos o gosto pela leitura. Tinha que limpar São Paulo do pessoal da rua, né, dos pedintes. Então, colocaram num caminhão e jogaram lá na favela do Canindé. Por isso que ela fala, quarto de despejo, né? Eles foram despejados. Então ela começou, ela mesma construiu o barraco, e ali ela escrevia. Podia faltar comida dentro de casa, mas não faltava leitura. Não faltava livros, ela lia, ela contava histórias, ela fazia de tudo para ir para a escola. O maior sonho dela é que tivesse uma filha professora, né? E eu acho que eu consegui contemplá-la com isto. Nós vivemos uns 2 anos e meio, 3 anos comendo bem. A vida inteira foi passando fome, né? Mas, tirando esse lado de dinheiro que não é tão importante, o que eu mais tenho orgulho é o legado que ela deixou, né? Porque várias Carolinas, eu tenho ido nessas palestras, várias Carolinas, a maioria com a mesma história. Filhos, criando sozinha, escrevendo, trabalhando e escrevendo nas horas vagas. E eu sinto assim muita emoção dessas mulheres. E elas falam, olha, estou me espelhando na sua mãe. Africa is a large continent with a rich culinary history, influenced by the environment, trade, and colonialism. Many African foods have common ingredients like grains, vegetables, fruits, poultry, beef, and goat. In North Africa, spices like saffron, cinnamon, and cloves reveal an Arabic influence. In North Africa, popular dishes include couscous and slow-cooked stews. In East African countries like Ethiopia, curry, lentils, soft breads, and yogurts are quite common. Fufu and jollof rice are popular dishes in West Africa. West African fufu is traditionally made by combining boiled yams and plantains into a doughy ball. Fufu is then used as a utensil dipped in soup or meat dishes. Jollof rice or benachin is a common rice dish that combines tomatoes, onions, spices, and occasionally meat. This week, read the text to learn more about food in Africa and talk with your pen pal to learn about food in his or her region.
Os negros saíram da África, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Novo Mundo. Entraram pela Baía de Todos os Santos com a força de trabalho e para isso foram trazidos. O que talvez o descobridor português não tivesse previsto é que os negros mantivessem com eles uma crença oculta que mudaria para sempre a história de Salvador. Que crença é esta que faz com que pessoas se deitem diante de outras em sinal de adoração? Fiéis batem a cabeça no chão para deuses simbolizados em punhados de folhas, em potes de barro cheios de água, que eles acreditam sagrados. Estamos num mundo de energias, de divindades que vieram de longe. O candomblé tem os seus fundamentos e as suas receitas de felicidade. Que tipo de poder possuem estas velhas senhoras, mães de santo, mães de todos os filhos, psicólogas inatas, conselheiras da dor e da aflição humanas? A senhora já se assustou com o poder desse homem? O meu poder não, ninguém tem poder. Eu me assusto com o poder do orixá. No candomblé, assim como em outras religiões de matriz africana, são cultuados os orixás. No entanto, há diferenças entre cada uma delas. A Umbanda, por exemplo, reivindica propósitos voltados para o bem, com um discurso cristão. A Quimbanda, embora seus teóricos neguem, é fortemente associada aos trabalhos de magia negra. Apesar disso, há o respeito entre elas. Viva a Alemanha, com muito orgulho. Viva a Alemanha. Viva Deutschland. Viva a Alemanha. Vamos conhecer as origens deste festival, a Festa Pomerana. Tudo começou em 1863, quando um grupo de imigrantes chegou ao Vale do Rio do Testo, em Santa Catarina. Eles vieram da Pomerânia, uma região que pertencia à Alemanha, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, grande parte dela foi incorporada à Polônia. A Festa Pomerana resgata as tradições dos imigrantes alemães. Desfiles típicos, danças folclóricas e várias bandas mostram as riquezas culturais que chegaram ao Brasil com os primeiros colonos. A galera se diverte na cidade de Pomerode. Os nomes em alemão são complicados e as brincadeiras algo estranhas. Alguém aí já ouviu falar em Vogelstechen? É o pássaro ao alvo. E Schabenschießen é o tiro ao alvo. Ah, tem também o Schleuder, o estilingue e o bolão de mesa. Depois da farra, uma pausa para a gastronomia. Típica alemã. Ela faz do evento uma tentação. Fornadas de pães e cucas saem a todo momento. A cuca é tradicional. É um doce, é uma massa fermentada com fermento biológico. Costeletas defumadas, joelho de porco e o famoso marreco recheado. São as estrelas do cardápio. O que eu vejo no dia a dia, né, no caso, assim, né, que os alemães são um povo trabalhador, né, a gente vê né, a maneira que eles trabalham, que eles são um povo muito perfeccionista, né, são trabalhador, né, enfim, aonde eles estão, né, sempre tem o progresso. Eu vejo assim como um pessoal que trabalha bastante, que se empenha bastante, né, são pessoas extremamente amigáveis conosco. Eu sou descendente de alemães e a minha percepção é que eles são um povo organizado, tem bastante regra em questão de horários
E algumas regras assim que são rígidas, assim, né? Povo muito trabalhador, como eu disse há pouco, por necessidade, geneticamente ele é trabalhador. Onde o alemão vai, no país que ele for, ele gera progresso. Logo em 1888 entraram no Brasil 104 mil imigrantes italianos. O número de portugueses foi de apenas 18 mil. Eram muitos imigrantes para Portugal, mas eram muito poucos para os que o Brasil queria. Mas novos acontecimentos políticos no Brasil vão acelerar decisivamente a imigração para aquele país, que recebeu nas 4 décadas seguintes mais de 1 milhão de portugueses. Em 1890 cai o Império Brasileiro. Dom Pedro II é expulso do país e o Marechal Deodoro da Fonseca torna-se o primeiro presidente da República Brasileira. Os republicanos decidem reter capitais e aumentam brutalmente os impostos sobre as remessas dos imigrantes. Os dois efeitos conjugados fizeram com que muitos portugueses que estavam no Brasil deixassem de vir, porque em função do câmbio não o poderiam fazer de uma forma satisfatória, e até obrigou muitos portugueses que estavam cá a viver dos rendimentos a ir para o Brasil para poderem usufruir da moeda que tinham, que com o efeito de câmbio reduzia à pobreza. A queda das remessas de imigrantes, aliada à instabilidade provocada pelo ultimato inglês, provocaram grave crise financeira em Portugal. Pobreza extrema foi o que se viu em algumas zonas do país a partir de 1890. A estagnação económica e o colapso da banca afetou sobretudo os mais pobres, os camponeses e os pescadores. 60% da população sobreviveu como pôde, esgotando os últimos recursos. Recorreu-se a tudo para ganhar uns tostões, disfarçar a fome e enfrentar tempos bravios. No final do século, vai tudo. Vai a família inteira. E vão as famílias de baixa condição social e vão as famílias de alta condição social, ou pelo menos com um estatuto como advogado, escritor, jornalista, médicos, vão para o Brasil nessa condição. Nos finais do século XIX, enquanto em Portugal se vive em tempos de crise, no Brasil a economia arrastada pelo café vai de vento em popa. No Rio de Janeiro, alguns dos edifícios mais luxuosos são deste período áureo, como a célebre Pastelaria Colombo, propriedade de imigrantes portugueses, construída em 1894. A cidade de Canarinha reflete o esplendor da Belle Époque nas fachadas dos edifícios das zonas comerciais. Mas no Rio de Janeiro não existiam só comerciantes portugueses ricos com fortunas feitas no caixeirato. A partir da implantação da República, os incentivos à imigração trazem à cidade muitos portugueses analfabetos que se oferecem para os trabalhos menos especializados. Encontram-se nas obras, nos estaleiros, mas são mais visíveis no pequeno comércio espalhado pelas ruas. Você tem 500 e poucos mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro. Você tem 100 e poucos mil portugueses nesse momento. Então, é 1/5 da população da cidade. E se você colocar esses dados, pensando o que é mão de obra ativa na cidade, os portugueses são mais da metade da mão de obra ativa na cidade. E se Dom Pedro não tivesse dado o grito? Hoje em dia parece óbvio que Brasil e Portugal são 2 países diferentes, mas nem sempre foi assim. A ideia de uma ruptura completa, de independência ou morte, só nasceu poucas semanas antes do 7 de setembro, depois de atitudes radicais das cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil. Eu tinha dito que era alegre e triste e já expliquei por quê. Falei também que era verdadeira e falsa. Então, é verdadeira porque isso realmente aconteceu. É
falsa porque a Itália e os italianos são muito mais do que isso. Os italianos não são somente quem está na Itália. Os italianos também somos nós. E nós somos isso, descendentes de pessoas que sofreram, lutaram, construíram e enriqueceram. É nossa cultura, a cultura italiana no Brasil, com o nosso jeito, com a nossa cara. Somos milhões que consomem produtos italianos, que estudam italiano, que viajam para a Itália, que organizam festas, reuniões, que ouvem música italiana, ópera, que torcem para o Palmeiras, para o Cruzeiro, para o Corinthians, para a Juventus. Resumindo, somos filhos dessa imigração, mas não vemos os italianos como uns coitados num navio. Vemos os italianos como vemos a nós mesmos. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Riquibato, Cuicuru, Uaiuai, Bacunan, Cariri, Chucuru, Mamãe, Canela, Guarani, Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Guaçupocal, Terena, Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. Que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender os nomes dos animais, a aprender as principais raízes e folhas e caules que dão resistência para o nosso corpo. Quer dizer, medicamentos da floresta. Todo ano nós fazemos a roça, né? Tem uma roça comunitária e tem uma roça que é individual. O guerreiro que quer cultivar alguma coisa por o seu próprio consumo, para sua família, ele planta. Ele faz a roça, planta mandioca, planta batata doce, inhame, planta melancia, ou planta abóbora. Tudo isso ele planta. Gente que planta mandioca, né, aí faz aquele farinha, né, torrado, feita pela avó da gente, da mãe da gente. Cauim, ela é uma bebida, né, tradicional, que é feito com a mandioca, né, mandioca própria para poder fazer, que ela é cozida, né, aí depois é pilada num pilão, principalmente os mais velhos têm esse domínio, né, eles falam que tem que ter uma ciência para poder ele ficar bom, né? Ficar preparado, né? E aí passando 2, 3 dias ele começa a fermentar, né? Como se fosse bebida alcoólica mesmo, né? Nós fazemos o beiju, o riri, a tapioca, o curumba, comemos muito a mandioca, nós plantamos a mandioca, o milho e a batata doce e a banana verde. Existe mais de 200 línguas diferentes aqui no Brasil. 80, Uiçapá, Tabata, Cuicuru. Xerere,
Maximino, Guarani Kaiowá. Canamomora de Joanahu, o Anorim, o Atuaquém, Seriwene, Cizerran, Ariporã, Checunhã, Iracanã, Açupocal. Queré, Zarrã, Enuma, Iwaterrara, Inidibene, Bepcaruinti. Cortu, Raoni Pataxó. Eu falo a língua Macro-G, que é uma língua que o tronco linguístico é diferente, né, de português e outros. Eu falo a minha língua, né, que é terena, e meus filhos também já estão falando, né, para não perder, né, perder a nossa idioma, a nossa língua. Todos os guajajaras falam Tupi-Guarani, que é a nossa língua mãe, nossa língua nativa, e eu acredito que são um povo forte, né, por manter a tradição. Uma outra coisa muito forte para nós é essa biculturalidade, que a gente consegue viver na nossa cultura indígena, né, Maté, Naquém, e também conseguimos conviver, falarmos a segunda língua, o português, e dialogarmos praticamente de igual para igual, né? Então, assim, é bastante interessante isso, é uma habilidade. Fazemos a festa do Tecatal, onde as pessoas todas dançam, inclusive tem a festa também do Jacaré, que é inclusive dentro dessas todas as festas. Então tem uma festa que dura um mês e tem todas essas atividades, taboca, né, que a gente chama taquara, tem a dança do taoa, do porcão, então tudo isso engloba só numa festa. Nós, terena, a gente temos a nossa dança, né? A dança de Ema, né? Que é dividida em 7 peças. Cada peça tem seu significado, né? A primeira peça vai, tipo, agachando, olhando seu inimigo, que se chama Corró, em nosso idioma, né? Corró significa que ele está indo ao encontro do seu inimigo. A segunda peça, ele começa a bater, taquara no bambu. Isso significa que a luta já está começando. A terceira peça também significa que nós estamos lutando, né? Estamos lutando ainda. Até outra peça, né, que a gente passa por baixo, significa que a gente tá quase vencendo já a batalha, né? Aí, assim por diante. E a última peça, quando a gente ergue uma pessoa, né, é sinal de uma vitória. Quando nós falamos em ensino religioso, laico, escolar, que não é confessional, que não é doutrinação, né? E no estado do Paraná esse trabalho é pioneiro no Brasil, trabalhando do ponto de vista de uma área de conhecimento, como diz a LDB, né? Que é proibida toda forma de proselitismo e que o ensino religioso tem que favorecer o respeito à diversidade cultural e religiosa. E você não respeita aquilo que você não conhece. Pensando a partir de matrizes, ocidental, oriental, africana e indígena, nós temos que ser honestos e admitir que as que mais sofrem preconceito são as de matriz africana, e a indígena, além do preconceito, ela é relegada ao segundo plano. E muitas vezes nós temos textos ingênuos que falam que o indígena estava esperando ser cristianizado. Isso é uma ofensa para a cultura deles. Ou então que o indígena acredita no mesmo Deus, porque Deus é um só. Não é esse o pressuposto. Nós não podemos olhar a tradição religiosa do outro a partir do nosso próprio olhar. Temos que ter alteridade, reconhecer o outro como tal. Então, trabalhar a religião indígena não é diferente de trabalhar a cultura indígena. Trabalhar a história, trabalhar a geografia, porque está tudo associado. A religiosidade indígena tem a ver com o lugar de onde eles vieram, tem a ver com a língua que eles falam, tem a ver com a forma de alimentação. Enfim, a religiosidade está ligada a todos os outros fatores culturais. Em sala de aula, no ensino religioso, é importante sempre quando tratar das matrizes indígenas,
entender que eles são e foram os primeiros habitantes da nossa terra, que eles são os verdadeiros brasileiros e que a sua religiosidade está ligada à natureza. Eles não têm um Deus criador e todos os elementos da natureza, como o sol, a lua, a água, a terra, o próprio fogo, estão vivos. Quando nós pensamos as tradições religiosas indígenas, temos que entender que para eles a natureza está viva. E ela faz parte desse entendimento do sagrado.